mim, o melhor momento, quando eu saio para passear, para viajar, às vezes a gente vai para uma praia, para fazenda, algum lugar, casa de parentes, de amigos. O melhor momento desse passeio é quando eu volto para casa. Eu lembro, irmãos, que a minha mãe nos ensinava que a nossa casa precisa ser um santuário. Sempre organizada, harmoniosa, tranquila, porque ali habitam os anjos de Deus. Ali habita Jesus. E que a nossa casa deve ser um lugar onde nós devemos querer voltar quando saímos para algum lugar. É verdade, minha mãe era uma mulher sábia. Eu concordo com ela. E assim, de casa nova, então, hein? Aí que a gente dá vontade que o dia do culto chegue logo. Quarta-feira, à noite. Eu amo o culto de quarta-feira, que é o culto de oração, né? É o culto de realmente poder. E dessa forma, como nós discutimos durante a lição da Escola Sabatina, estaremos comungando com Deus, permitindo que Ele esteja sempre presente do nosso lado. Porque Deus nunca sai do nosso lado. Quem sai de perto dele é quem? Somos nós. Nós saímos. Nós andamos por veredas aí desse mundo. Como eu disse para os irmãos, eu fiquei andando nas veredas do mundo por 30 anos. Mas eu amo tanto a Deus, que eu não aguentava ficar muito tempo longe dele, não. Eu fazia culto, eu orava, apesar de estar longe, e meus pais sempre orando por mim. A igreja inteira orava por mim. E aí um dia eu voltei, tem 9 anos que Jesus me resgatou. Um dia, Deus quis ter uma casa entre nós. Foi quando Ele falou para Moisés subir o Monte Sinai. Ali eles haveriam de ter uma reunião muito importante, uma reunião de pauta. Uma reunião em que Deus, o grande Criador, o grande arquiteto, entregaria nas mãos de Moisés o projeto, a planta para o seu tabernáculo aqui na terra. E isso aconteceu. Deus tinha um propósito com a subida de Moisés ao Monte Sinai. Deus queria morar entre nós. Todos nós sabemos disso aqui na igreja. Mas eu estou falando também para quem me assiste aí na internet. Um abraço para todos que me assistem na internet. No canal Magnólia Félix Reflexões. Inscrevam-se lá, irmãos. Alguns aqui já são inscritos, eu sei. Vamos evangelizar, Jesus está voltando. Depois eu vou distribuir o cartãozinho, tá, irmão? Para vocês se inscreverem. Por que Deus faz tanta questão de morar entre nós? De estar literalmente entre nós? Ao longo da história do mundo, desde que Deus o criou em 6 dias e descansou no 7º sábado, podemos constatar pontualmente sua presença entre nós. É a mesma coisa do pai, quando seu filhinho vai nascer. É um suplício, porque o pai vai ali para a porta do hospital, ele incomoda os enfermeiros, médicos, ele fica para... Você já teve neném, né? Ele fica para lá e para cá, ele fica igual um gavião, protegendo. Ele fica de olho. É um instinto de proteção, de preservação da espécie, para que aquele evento aconteça. O nascimento do seu filhinho. Deus é um Deus coruja, ele é um pai coruja. Um pai que gosta de estar conosco, com seus filhos. Um pai que cuida, que não sai de perto. O seu olhar está sempre sobre nós. É igualzinho o pai do filho pródigo, que quando o filho saiu de casa, rebelou-se,
ele ficava olhando todos os dias, dia após dia, a estrada, porque ele tinha certeza que seu filho voltaria, e o seu filho voltou. Eu sinto isso na carne. Meus pais me esperavam todos os dias. Jamais eles me cobraram, jamais eles me criticaram, mas eles me esperaram, porque eles sabiam o que eles haviam me ensinado. A palavra de Deus, os princípios do eterno. Eles sabiam que eu ia voltar. Lembram? Lá no Jardim do Éden, quando todas as tardes, Deus descia para interagir com o ser humano, com o casal, Adão e Eva. Até então, Eva não tinha esse nome, não. Foi depois que Adão deu esse nome a ela. Mas ao casal do Éden. Eu imagino que ali o coração de Deus transbordava de alegria. Alegria de pai, de criador. Interagindo, capaz que ele sentava assim num toco, né? Ou na beirada de um corvo. Os três ali, interagindo com a natureza. Como filho, como neta de mineiro, tenho certeza que ali ele tecia excelentes provas com aquele casal. Que Deus maravilhoso. Até que um dia, o que aconteceu? O homem pecou. O homem passou a duvidar de Deus. Hoje o irmão falou a respeito. Dúvida. Satanás usa a dúvida para afastar-nos de Deus. Aí a gente começa a pensar, uai, será que vai dar certo mesmo? Eu vou orar, mas será que... Dúvida. Depois da dúvida vem o pecado. Depois do pecado vem o medo. O homem abriu uma pequena brecha para que Satanás desgraçasse totalmente a sua vida aqui no mundo até hoje. Vai ser assim até Jesus voltar. É igual eu falei, irmão. Vai ficar cada vez pior. Aí então, nesse momento, Deus precisou ser radical. Colocar em prática o seu plano para salvar o homem. E agora nós vamos começar a abrir a Bíblia. Vamos lá no livro de Isaías. Isaías é um profeta maravilhoso, profeta poético. Eu amo o livro de Isaías. Passagens belíssimas. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías foi o primeiro profeta a anunciar a vinda do Messias para nos salvar. Isaías capítulo 7, versículo 14. O profeta diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem, quem era a virgem? Maria. Maria nem era projeto de gente aqui nessa época. 600 anos antes de Cristo nascer. 700 por aí. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. É o tema do nosso sermão de hoje. Quando estamos na presença de Deus, nós somos corajosos, somos verdadeiros gigantes. Emanuel, Deus conosco. Mas vamos folhear a nossa Bíblia lá perto de Mateus, no livro de Zacarias, porque as profecias continuam aí. Zacarias, vê se eu acho aqui. Zacarias, capítulo 9. Capítulo 9, bem pertinho do livro de Mateus. Ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, Jesus, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que lindo, né? Vamos continuar aí no exercício da Bíblia. Folhei um pouquinho para trás, umas 10 folhas para trás em Miqueias. E tu, Belém Efrata, cidade de Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá.
De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, quer dizer, desde antes de sermos criados. E termina o versículo, desde os dias da eternidade. Ao caminharmos pela história bíblica, percebemos a preocupação do ser humano em erguer muros e paredes, templos para Deus. Lembram Neemias? Lá nas cortes persas, ele era amigo do rei Artaxerxes. Ele saiu lá do palácio com autorização do rei em mãos e foi lá para Jerusalém para reerguer os muros de Jerusalém, aquela cidade onde mais tarde o Templo de Salomão seria restaurado. O Templo de Salomão era o símbolo do poder e da glória do povo judeu. Lembram? Apesar do salmista dizer e afirmar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos abrir de novo a nossa Bíblia em Miqueias. O profeta Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz assim, Miqueias, capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim, agradar-se ao Senhor. Aqui, irmãos, o profeta está falando sobre holocaustos, sobre sacrifícios, como Deus vê os sacrifícios em relação ao nosso coração. Aí o profeta diz assim, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ameis a misericórdia e andes humildemente perante o teu Deus. Justiça, misericórdia e humildade. O que significa isso? O que Deus queria dizer com isso para nós? Prestem atenção. Humildade, justiça e misericórdia. Irmãos, nada mais é do que praticar os mandamentos de Deus. Como praticar os mandamentos de Deus? Tendo comunhão com Ele, passando a amá-lo. Amando, nós os obedeceremos. O que são os mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim exerceremos a justiça, a misericórdia e a bondade. Como? Testemunhando, levando para o nosso próximo que nós recebemos de graça. De graça recebemos, de graça damos. É entrarmos aqui e aqui buscarmos o alimento, buscarmos o material espiritual, para, como disse o irmão, sairmos lá fora e representarmos dignamente Jesus. Foi por isso que Deus pediu para que Moisés subisse o Sinai. Lembram? Quando Moisés desceu com o Sinai, com a misericórdia, a bondade e a justiça de Deus, ele desceu com o quê? Com o caráter de Deus nas mãos, com a sua santa lei, e o seu rosto resplandecia a glória de Deus, porque ele esteve perante Deus. É o que faremos aqui no templo daqui por diante, é o que sempre fazemos no templo quando frequentamos, participamos das atividades do templo, cooperamos com os líderes. Nós estamos nos resplandecendo perante Deus, para depois daquelas portas as pessoas nos verem dessa forma, brilhando, exercendo a luz, a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Até que um dia Jesus volte e então seremos transformados. Que tenhamos o mesmo espírito de Moisés, que tenhamos o mesmo propósito
comando que Deus colocou nas mãos de Moisés. Buscar-lhes dentro do palácio, aqui no templo, armas poderosas para fora do palácio, fora do castelo, da nossa zona de conforto, pregarmos o Evangelho. É o que eu me propus a fazer quando eu me converti. Eu me propus a dedicar meu tempo, hoje eu sou aposentado, a dedicar meu tempo para pregar, mesmo na minha imperfeição, para pregar o Evangelho. Por isso que eu gravo os sermões que eu faço nas igrejas. Eu prego nas igrejas, todas as igrejas que me convidam. Vamos ter um propósito, cada um de nós. Vamos elaborar um projeto evangelístico, fora dos projetos da igreja, para nós pregarmos o Evangelho, porque ali, gravado ali, mesmo se eu morrer, aquela mensagem ainda vai chegar em alguém. E assim nós vamos vencendo, que irmão? De glória. Lembra que o senhor falou sobre Paulo hoje? O apóstolo Paulo disse, assim vamos vencendo de glória em glória. A cada dia. Não quer dizer que nunca cairemos, sim. Nós saímos pela vida, caímos, Deus nos levanta. Caímos de novo, Jesus nos levanta. Até um dia as palavras que ele deixou aqui serem cumpridas, ele vai falar assim, ele falou, ele deixou antes de voltar para o céu. Onde Jesus está hoje? No santuário celestial, intercedendo por nós. Mas antes ele fez questão de garantir, de deixar-nos seguros de que ele voltaria. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pode falar. Na casa de meu pai, olha só a importância da casa, do templo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha Jesus querendo ficar conosco. E quando eu vou e vos preparar lugar, eu voltarei. Se ele falou que vai voltar, porque ele foi. Jesus falou, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que possamos ter esse propósito, que Deus nos ajude nesse novo tempo, buscarmos as bênçãos de Deus aqui dentro e de graça levarmos para o nosso próximo lá fora. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. 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 Vamos ficar em pé para nos despedirmos em oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor ofereceu seu Filho para morrer em nosso lugar, para que hoje possamos ter paz em meio ao mundo de caos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós, mas também ressuscitou e vai voltar. Obrigado, Espírito Santo, porque hoje o Senhor está em nós, entre nós, representando Jesus. Que possamos voltar para a nossa casa, vivermos o restante desse dia sagrado, debaixo das tuas asas, longe dos atropelos do inimigo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.